que está acontecendo? Jovens curiosos? Cada país é diferente e, conforme nossa cultura, alguns parecem mais estranhos que outros. E se pensarmos em programas de televisão, é mais do que óbvio que os mais estranhos e bizarros compartilham a característica de virem do Japão, já que esse país curioso é o número 1 quando se trata de criar programas bizarros. Como qualquer pessoa, esses programas me interessam por isso e mais. Estes são os 10 jogos de televisão japonesa mais estranhos que existem, embora alguns jogos de televisão do Japão sejam um tanto complicados ou até mesmo inapropriados. Na verdade, muitos deles são divertidos e interessantes de assistir, como este. Nesse aspecto, os japoneses nesses programas sempre conseguem fazer várias pessoas rirem, mas provavelmente você não conhece o jogo Slippery Stairs, ou Escadas Escorregadias em português, embora o objetivo não seja tão complicado. Neste programa japonês, ao menos 5 jogadores usam trajes de borracha coloridos para serem facilmente distinguidos. O principal objetivo deles é tentar chegar ao topo das longas escadas à frente. E sim, talvez pareça para você que isso não é tão complicado. Na verdade, tanto o chão no início quanto os degraus até o topo estão cobertos por uma mistura viscosa, parecida com óleo. Como você vê, o jogo é algo simples e absurdo, mas sem dúvidas, uma vez que você começa a assistir, não consegue parar. Especialmente porque, quando parece que algum jogador vai ganhar, ele acaba caindo de novo, fazendo com que os outros caiam junto com ele. Se estiver entediado, assista a esse programa, inscreva-se. Um dos programas de televisão japoneses mais estranhos, mas aparentemente mais populares, é este aqui, que se chama Toren e é dividido em várias sessões. O jogo é complicado de explicar, mas basicamente envolve desafios que unem destreza, agilidade e inteligência. Portanto, caso você não conheça, funciona mais ou menos assim. Neste caso, os participantes, que são 3, devem completar seu primeiro desafio em uma espécie de rampa que parece um pouco perigosa, já que, se você olhar bem, embaixo há um vão perigoso. Mas enfim, aqui eles precisam dar um jeito de subir até a outra plataforma, que está um pouco mais distante deles, e para isso eles acabam subindo um em cima do outro para finalmente conseguir pular. Eles precisam repetir isso mais algumas vezes até que pelo menos um deles chegue ao topo, e assim pegar algumas bolas que devem colocar no final da rampa. O divertido desse jogo, na verdade, é o quão pouca fricção ele tem. A roupa deles cobre mãos, pés e corpo, como você pode ver. Mas enfim, se você gosta de programas que te deixam um pouco ansioso, definitivamente esse show estranho deve te agradar atualmente, mesmo que pareça algo inacreditável. Vários jogos da televisão japonesa existem em outros países, então o que você verá pode te parecer familiar. Trata-se de Hole in the Wall, ou buraco na parede, e como o nome indica, basicamente é uma espécie de superfície onde há um buraco, com alguma forma em particular, pois na verdade, o jogo em si pode parecer bastante simples e divertido à primeira vista. O curioso são as formas impossíveis de cada parede. O programa consiste em 1, 2 ou 3 pessoas atravessando uma parede que se move em sua direção. Apesar de parecer simples, essas figuras acabam sendo literalmente impossíveis. Então, o objetivo é fazer o participante cair na água, certo? Inclusive, entre os programas de variedades do Japão, muitos deles são um tanto peculiares, principalmente por causa de seus desafios um pouco extremos. E esse é exatamente o caso deste aqui, que você vai ver a seguir. O objetivo dele não parece ruim, mas fica estranho por causa dos objetos que os jogadores têm que morder. Morder mesmo? Sim, morder, e o nome é Candy ou não? Você vai ver. Esse jogo basicamente consiste em apresentar para cada participante um objeto diferente, então talvez isso te deixe um pouco ansioso, ver alguém tentando mastigar vidro, plantas ou coisas ainda mais estranhas. O objetivo do programa é descobrir quais objetos são reais ou não. Doces como chocolate ou açúcar, como essas pessoas fazem. Pode ser bem incômodo e irritante ver alguém tentando mastigar um par de sapatos. Mas quando não são reais é impressionante. Se você quer um programa para sofrer e se aliviar ao mesmo tempo, esse pode ser o ideal. Talvez você já tenha se sentido inquieto ao comer, como em festas onde não consegue sentar e aproveitar a comida. Bom, isso é normal, o que não é normal é esse jeito de comer. Nesse jogo, o estranho é o desafio de alguém entrar com um prato de espaguete cheio de molho. Este aqui consiste em uma pessoa entrar em uma espécie de máquina de lavar quase completamente nua, exceto pela roupa de baixo, como este homem aqui. Então ele deve tentar entrar com um prato de comida e então tentar comer um pouco disso e evitar ao máximo se sujar. Já que, como se isso não bastasse, a máquina de lavar vai se mover cada vez mais rápido, até que fique praticamente impossível comer qualquer coisa dali.
e no final, o jogador acaba ficando todo sujo com o que quer que tenha comido. Se quando era pequeno você teve um, ou se simplesmente tem curiosidade de pilotar um, de verdade, nesse programa você vai ver várias pessoas pilotando uma scooter, o jogo provavelmente vai parecer um pouco estranho para você, porque a roupa que você usa não é das mais normais do mundo. Realmente, além disso, às vezes costuma sair um pouco do controle. Mas enfim, esse programa consiste em que um ou vários jogadores, vestidos com fantasias de insetos como baratas, devem descer em certa velocidade por uma espécie de rampa e tentar atravessar um caminho estreito feito com algumas caixas. Embora pareça simples ao ouvir, assistir é bem diferente. E é que, à medida que a pessoa vai ganhando, o caminho vai ficando um pouco mais estreito e muito mais longo do que antes. Se estiver entediado, por mais estranho que pareça, este programa vai te entreter por um tempo. Se você se considera uma pessoa claustrofóbica, provavelmente a última coisa que vai querer fazer na vida é participar deste programa. Só de assistir, você provavelmente sentirá medo e um pouco do desespero da participante. O objetivo do jogo é responder perguntas ou enigmas rapidamente, mantendo-se totalmente reto como uma múmia. E é basicamente isso que vai acontecer a seguir. Porque quanto menos você responde, ou se não responder nada, uma máquina estranha vai se encarregar de enrolar 2 grandes rolos de um material estranho ao redor de todo o seu corpo. Portanto, definitivamente, às vezes a pessoa nem chega a ter tempo de responder metade. Por isso, no final, ainda é construída ao redor da pessoa uma tumba de faraó, dando a impressão de que foi totalmente mumificada. No início, a ideia pode ser bem perturbadora. Mas, enfim, se você realmente não se considera de forma alguma uma pessoa que pode ficar nervosa com esse tipo de programa, talvez possa dar uma chance diferente de outros programas da televisão japonesa que já comentamos. Mesmo estranho, este deve te agradar mais que os outros. E é que o objetivo é mais divertido do que parece, além de que, de alguma forma, te incentiva a continuar assistindo a cada minuto. Neste caso, o nome dele é Parede de Caixas, e os desafios são bastante engraçados. Este jogo consiste em colocar ao menos 4 jogadores sobre uma parede de caixas, como o nome indica. Depois, uma vez acomodados, eles devem olhar para o painel de números que está bem na frente deles, com muitos números para escolher. A partir daí, cada um deve escolher qualquer um deles. E aqui começa a parte estranha. Atrás de cada número há um castigo, ou em outras palavras, uma ou várias pessoas que de alguma forma tentarão derrubar cada uma das paredes, realizando algo que tem a ver com o seu personagem, como jogar vôlei ou patinar. No final, quem ficar em cima das caixas vence o jogo. Vários jogos exibidos na televisão japonesa são conhecidos por já terem aparecido em vídeos ou programas do nosso país, como o que você verá agora. O nome é O Que Tem na Caixa, e você já imagina sobre o que é. O objetivo do jogo é simples, mas geralmente escolhe-se um jogador de cada grupo para ir à frente. Lá, apenas os outros participantes verão a caixa. Nas laterais da caixa há 2 orifícios por onde o jogador deve passar as mãos e tocar o objeto que está dentro. Até aqui não parece ruim, mas geralmente o que colocam ali não é agradável, já que vemos animais como sapos e lagartixas, e como você não sabe o que é, ao tocar pode te causar uma sensação meio ruim. Especialmente porque ao terminar e tentar adivinhar do que se tratava, o jogador finalmente vê o que estava tocando. Além de estranho, esse jogo pode ser bem desagradável, especialmente para quem tem pavor de insetos. Como o objetivo dele é bom, você verá em instantes. Esse jogo basicamente consiste em 2 grupos diferentes de pessoas, onde cada um escolhe aleatoriamente os participantes que vão se enfrentar. E até aqui, ninguém pode realmente saber do que se trata o jogo. Quando ambos os jogadores se posicionam nas pontas do tubo transparente, começa o lado bizarro do programa. Eles sempre colocam uma barata morta lá dentro, tá? Você ouviu direito. O objetivo é assoprar de cada lado para impedir que a barata entre em sua boca e vá para a do adversário. E sim, é tão nojento quanto parece, e é assim que nossos amigos japoneses passam seus dias se divertindo na bizarra televisão.